Saudações, pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Pessoal, hoje é o último vídeo que eu estou gravando este ano, embora eu sei que ele vai ao ar agora em janeiro, no início do mês. Então esse vídeo vai ser meio que um resumão dos livros que foram lidos e resenhados neste canal em 2023. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de cada resenha para quem se interessar, e vou deixar também os links para obter os livros também, para aqueles que quiserem adquiri-los. O livro número 1 desta lista é Hellraiser, de Clive Barker. É um livro de terror e suspense, beirando sempre o sobrenatural, tendo os famosos cenobitas como ponto principal da história. Este livro gerou o filme Hellraiser, o Renascido do Inferno, da década de 80. O segundo livro da lista é Deuses Americanos, de Neil Gaiman. E o Neil Gaiman, neste livro, traz para nós uma história espetacular, com deuses antigos e vários seres mitológicos, como Odin, Chernobog, Anansi, Thoth, Anubis, incluindo outros seres mitológicos como Djinns, Leprechaun e muitos outros seres que vivem entre nós, na nossa era contemporânea, numa trama elaborada que envolve uma guerra dos novos deuses contra os deuses antigos. O terceiro livro é O Cemitério, do mestre do terror e suspense Stephen King. Este livro ele é bem famoso, tem uma trama muito boa e a gente se apega aos personagens e fica imerso na história. Então, quando está no ápice da história, ela começa a descer ladeira abaixo. Isso acontece quando na trama é revelado um cemitério antigo, já no início do livro, em que qualquer coisa morta que você enterre lá, volta à vida. Mas não volta a mesma coisa, vamos colocar assim. Este livro também foi responsável por filmes lançados, tanto na época que ele foi escrito, quanto atualmente. O quarto livro é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Este aqui é um clássico que inaugurou o realismo e que ele mata de forma simbólica o romantismo nas páginas deste livro. Esse livro é cheio de personagens comuns, cheio de falha de caráter, e não tem um mocinho ou um vilão, tentando retratar como a vida é na realidade e como as consequências dos atos das pessoas influenciam na vida delas e na das outras. Esse livro ele gerou muita polêmica na época que foi lançado, porque tanto o autor quanto o diretor e o impressor da revista, os quais imprimiram esta obra inicialmente, foram processados pelo advogado imperial, sob acusação de tentar contra a moral pública, social e religiosa. O quinto livro é O Retrato de Dorian Gray, do grande Oscar Wilde. Ele é um dos ícones da literatura inglesa, e ele fez um enorme sucesso com esse livro e com as peças e contos que ele também lançou. Esse livro também causou muita polêmica em sua época, tanto por tratar de assuntos muito delicados e de reflexões filosóficas um pouco proibidas para aquela época, quanto pelo fato da história não ter moral. E isso na época de Oscar Wilde era um problema, e traz as reflexões como ponto principal, como ápice de sua história. Lembrando que esse livro fez tanto sucesso e foi tão polêmico que o próprio livro serviu de munição para o processo que o Oscar Wilde sofreu e pelo qual ele foi condenado simplesmente por ser homossexual a 2 anos de trabalhos forçados. O sexto livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Este foi o primeiro livro de Goethe, aquele mesmo que escreveu Fausto, e é de uma época pré-romântica e de um movimento literário muito importante na época, que se chamava Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto, que foi um movimento literário pré-romântico e que influenciou bastante as gerações futuras, principalmente o romantismo e o ultra-romantismo, inclusive brasileiro. É o tipo de obra em que os sentimentos são exacerbados, eles são além da racionalidade. Os sentimentos mais fortes e puros do que as pessoas sentem devem ser sentidos em toda a sua totalidade. Então é uma obra muito bonita, muito sensível e também trágica. O sétimo livro dessa lista é O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. É um livro bem controverso, ele é chamado de filosofia de martelo, porque Nietzsche bate no cristianismo em cada página desse livro. Ele argumenta sobre suas hipocrisias, sobre suas falhas e sobre o prejuízo social que ele acarretava na época de Nietzsche. É um livro muito polêmico, é um livro muito controverso, principalmente porque quando a gente lê, a gente concorda com muita coisa, ao mesmo tempo que discorda de muita coisa. Você fica entre concordar e discordar o tempo todo de Nietzsche. Então, já que nos faz pensar, é uma obra muito interessante de ser lida. O oitavo livro dessa lista é Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Esse é um clássico que revolucionou a forma que nós enxergamos os vampiros, tanto na literatura quanto no cinema. Sendo que nesse livro, além de ele ser um romance gótico, a Anne Rice ela traz pra gente uns paralelos com amor homossexual, conflitos morais, a procura pela beleza, a origem da existência e outros temas também trazidos nessa obra, em que consiste uma entrevista que um vampiro dá para um repórter nos nossos dias, contando toda a história dele desde que ele era humano até ele virar vampiro e tudo que aconteceu com ele e quais conclusões que ele teve sobre a vida, ou, no caso, após vida. O nono livro dessa lista é O Livro dos Cinco Anéis, ou
o livro dos 5 elementos, como era originalmente chamado. Esse livro foi escrito por Miyamoto Musashi, um lendário samurai na época do Japão feudal, antes do Japão se tornar um império. Esse livro tenta trazer de forma mais pura e tradicional os ensinamentos de Miyamoto Musashi, tentando se livrar um pouco daquele administrês, daquela ideia de administração, gestão, de empresa, sobre o qual este livro ele acabou sendo muito publicado e voltado aqui para o Ocidente. O livro também conta um pouco sobre a vida do Miyamoto Musashi e traz uma cronologia com as datas até a data de sua morte. O 10º livro da lista é A Hora do Lobisomem, de Stephen King. É um livro realmente muito bonito. Originalmente era para ter sido um conto, mas por conta de um desafio do editor, o Stephen King fez uma obra muito curta, com capítulos curtos também. E a aceitação foi tão boa desse conto que ele foi publicado em formato de livro. Basicamente a história se trata de um ataque de lobisomem que acontece toda lua cheia, então os capítulos são divididos por meses, e a cada mês tem um ataque do lobisomem. E a cidade não sabe o que está acontecendo, acha que é um animal selvagem, enfim. E o único que pode deter o lobisomem e descobrir quem é um garoto cadeirante que sobreviveu ao ataque do lobisomem e agora tenta identificá-lo em meio à cidadezinha que ele mora. O 11º livro é Macbeth, de Shakespeare. Esta é uma tragédia de Shakespeare, é uma obra maravilhosa e muito pesada. Este é um clássico do teatro, da literatura e do cinema. Esta obra trata de corrupção humana, de traição, de ambição, de conflitos morais, bem como de desespero, de culpa e de loucura. O enredo trata de Macbeth, que é um nobre que luta pelo seu rei, que também é seu parente. Então Macbeth, sua esposa, depois de ter encontrado 3 bruxas que dizem que ele vai se tornar rei, ele decide conspirar para acelerar esse destino. Então ele e sua esposa tramam matar o seu amado rei. Então ambos começam a ficar um pouco loucos e paranoicos, e eles cometem tantos crimes que eles começam a perceber que não vale a pena estar onde eles estão. Só que eles não têm mais como voltar atrás. Então ambos têm que lidar com a culpa, com a loucura, com a insanidade. E esta obra ela é muito sensível nessa parte e ela realmente é pesada também. O 12º é As Extraordinárias Aventuras de Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca. É um livro leve, divertido e irreverente. É uma leitura bem descontraída, então eu recomendo se você está naquela ressaquinha literária e quer espairecer a cabeça. É uma ótima leitura. Originalmente, Arsène Lupin foi criado para rivalizar com Sherlock Holmes, porque eles são da mesma época. Só que em vez de fazer um detetive sério e dedutivo, o Maurice Leblanc ele fez o Arsène Lupin, que é um ladrão cavalheiro. Ele rouba de gente muito rica e até ajuda a polícia a capturar pessoas mais perigosas como assassino. E ele emite notas em jornais, ele explica como foi feito o crime ou como ele fugiu de uma prisão. Enfim, é uma obra muito divertida e muito irreverente, vale a pena ler também. O 13º livro é Hamlet, também do mestre Shakespeare. Esta é uma outra obra muito famosa de Shakespeare, e embora seja pesada, ela também é muito filosófica. A história nos traz o príncipe Hamlet, que está de luto pela morte do seu pai, o rei. Hamlet está triste porque parece que todo mundo esqueceu do seu pai e do quanto ele era grandioso. Inclusive a sua mãe, a rainha, que apenas um mês depois da morte do rei, ela anuncia o casamento com o irmão do rei, que se tornou o novo monarca. O enredo começa quando Hamlet tem a visão da alma penada de seu pai, que conta para ele que ele não morreu de causas naturais, como as pessoas achavam, e sim que ele foi envenenado pelo seu próprio irmão, que é o atual rei, e que o irmão tramou sua morte para roubar o reinado e para roubar sua rainha. Então, a alma penada de seu pai o imbui com a missão de vingá-lo, e para isso ele deve matar o atual rei. Esta é uma obra cercada de desejo, de vingança, de conflitos morais também por essas vinganças, sobre a existência, sobre o sofrimento e também sobre loucura. Como uma boa tragédia de Shakespeare, o final é sempre pesado e arrebatador ao mesmo tempo. O 14º livro é O Mito da Caverna, de Platão. Originalmente era parte de um livro chamado A República, mas de tão importante e reflexivo que esse livro é, ele passou a ser publicado como um livro à parte. Esse livro traz reflexões e pensamentos e questionamentos que cabem perfeitamente para os dias de hoje. É um livro praticamente atemporal. Ele nos faz refletir sobre o que é importante na vida, sobre os valores que nós temos, se ele foi passado por outras pessoas, no que acreditamos se é certo ou errado, ou do que é verdade, o que é mentira, o que é importante. E qual que é o sentido maior das coisas. E nesta obra, Platão nos convida a nos livrarmos dos grilhões, das sombras e dos valores que nos é imposto durante a vida em sociedade. O 15º é O Príncipe Feliz e Outras Histórias, de Oscar Wilde. É um livro muito bonito, repleto de contos muito variados em seus temas e assuntos. Alguns são um pouco pesados, outros são extremamente leves e com morais
muito óbvias. E a gente tem todo tipo de conto nesse livro. Tem contos que fazem a gente ficar com o coração pesado, contos que vão tratar com sarcasmo, dores e romances absurdos, coisas com cunho religioso, contos com aventuras emocionantes e finais até felizes. Algumas coisas fazem a gente pensar e refletir sobre a vida também, e outras são mais leves para nossa alma. O 16º livro é O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Essa é uma obra que trouxe o naturalismo para o Brasil. E Aloísio Azevedo traz pra gente assuntos bem polêmicos com esse livro, usando um romance que é chamado de romance-tese para explicar uma teoria social. Ele analisa as condições sociais das pessoas, no caso dos personagens fictícios, numa realidade que o Brasil se encontrava na época dele, e que ainda meio que se encontra. Ele mostra a vida das pessoas pobres e trabalhadores, pessoas miseráveis, e também mostra a parte da nobreza e mostra uma interação com pessoas nobres e até uma pessoa capitalista, que começa a enriquecer muito à custa dessas pessoas pobres. E na história você tem portugueses e brasileiros que, mesmo com suas diferenças, eles passam pelas mesmas situações. O 17º livro foi Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Esta daqui é uma comédia, dá uma certa aliviada depois de ter lido algumas tragédias de Shakespeare. É uma história leve, com seres mitológicos, com reis, com amantes. É uma peça também cômica, ao mesmo tempo que é uma peça que tem muito romance, conflitos, perigos. E isso inclui Oberon, o rei das fadas, Titânia, a rainha das fadas, e uma trama própria dos dois. Enfim, é uma peça leve e descontraída de Shakespeare, e que possui muita beleza. O 18º livro foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving. Originalmente ele foi um conto, mas tem sido publicado em formato de livro, ou livreto. Não é uma história realmente sobrenatural, embora o livro todo tenha um clima que beira esse sobrenatural. Porém, esse livro foi inspirado em lendas escocesas, em que realmente é sobrenatural e até espiritual os contos do Cavaleiro Sem Cabeça. Mais importante do que isso, essa obra acabou influenciando a cultura pop e gerou filmes e artes muito bonitas sobre o tema. De todos os livros, eu achei esse aqui o mais regular. Ele não é um livro ruim, mas também não é um livro muito bom, ele não traz muita inovação ou coisas que nos empolguem realmente. Mas é um conto ok para se ler. O 19º livro da lista é Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Esse é o primeiro romance de Dostoiévski, um ícone da literatura russa. Este é um livro muito lindo, ele é muito sensível, ele é muito bonito. Isso porque ele foi escrito pelo Dostoiévski muito jovem, na casinha dos 20 anos de idade, antes de ele passar por tudo que ele passou durante a vida dele. Então é um livro muito romântico, muito sonhador, sendo que o personagem principal é baseado no próprio Dostoiévski. Então a gente lê esse livro aqui com o coração na mão, torcendo, pensando nas coisas que ele fala, nos problemas que ele tem, mas de forma muito bonita. É um livro muito belo e muito sensível. O 20º livro da lista é nada menos do que Frankenstein, um clássico da literatura, o qual imortalizou a grande Mary Shelley. Embora tenha sido uma obra famosa no cinema, o livro ele é infinitamente melhor do que o filme, o que foi uma surpresa muito agradável. O livro traz questões muito mais profundas. A criatura ela é inteligente, ela aprende, ela questiona, ela sofre, ela se vinga, ela reflete muito sobre a vida e sua condição e sua existência. E o livro apresenta uma relação de criador e criatura, fazendo paralelos magníficos e sensíveis, tanto as formas religiosas quanto o homem como um ser muito falho. E toda essa sensibilidade cria um suspense e terror durante a história, envolto por uma esfera de ficção científica, sem contar que o livro faz um paralelo maravilhoso com o fogo de Prometeu, roubado dos deuses para dar para os seres humanos, com o Dr. Frankenstein roubando o segredo da vida da esfera divina e trazendo para a Terra, tornando-se o próprio criador. É uma trama maravilhosa. O 21º livro da lista é A Metamorfose de Franz Kafka, um livro muito bom e sensível, com várias críticas a relações familiares. Ele trata muito da ideia da aparência, quanto nós ligamos para isso, quanto é importante a aparência, até quanto uma pessoa é importante na vida da outra, inclusive os parentes. E faz questionamentos sobre esses valores, de quanto vale alguém, do quanto alguém é importante, pelo que ela faz, pelo que ela é, pelo que ela representa. Será que somos descartáveis? Basicamente o enredo é do protagonista acordando de manhã, metamorfoseado num inseto grande e asqueroso. E a história começa a narrar então a sua relação e o efeito que tem sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre sua vida, sobre a sua importância como membro da família. Sendo que Franz Kafka inspirou alguns personagens e membros de sua própria família também. O penúltimo livro, o 22º, é O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. É uma história muito famosa e ela traz muitos paralelos com as coisas que nós escondemos dentro de nós e que ao mesmo tempo nós sentimos um desejo de libertar. Algumas coisas proibidas que nos trariam satisfações de liberdade, vontade, desejos reprimidos, quem nós somos de verdade por dentro, como deixar essa coisa sair e aflorar,
ao mesmo tempo que nós temos medo dessas coisas. Esse livro ele aborda questões de personalidades, de desejos, de repressões, e influenciou toda uma geração até os nossos dias, de personagens, vilões e heróis que se transformam em outra coisa, que tem algo dentro deles, duplas personalidades, enfim. É um livro extremamente influente e uma história muito legal de se ler. E o 23º livro dessa lista, o último livro resenhado, foi A Filha do Capitão, de Alexander Pushkin. Esta obra foi escrita por um ícone da literatura russa e foi publicada meses antes do autor falecer. A Filha do Capitão nos traz um conto irreverente que começa de forma até um pouco cômica, misturando coisas leves, coisas engraçadas, dos relatos do personagem principal. O livro ele vai evoluindo um pouco e mistura muitas coisas. Com essa parte cômica ele começa a ficar um pouco mais sério, então apresenta amor, obrigações, até mesmo guerra, morte e tragédia. Porém o livro trata desses assuntos sem perder de forma alguma a sua irreverência, a sua forma boa e fácil de contar a história. Sem contar que é um livro de romance histórico. O Alexander Pushkin ele pegou todo um contexto histórico que realmente aconteceu e personagens que existiram e deu uma vida a mais para eles. Essa é uma leitura realmente muito boa e recomendada. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu não sei se ele ficou grande ou se ele ficou curtinho. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo na descrição do vídeo de todos os vídeos para cada resenha que foi feita no canal em 2023. E eu também vou deixar aqui embaixo os links para quem quiser adquirir os livros, com uma listinha com os nomes e os links para serem comprados. Lembrando que se você adquirir o livro por qualquer link desse aqui, você ajuda o canal, belezinha? Não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal para ajudar o canal a continuar crescendo com qualidade. Então desejo um ótimo 2024 para todo mundo e que possamos começar bem este ano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.